queridos e amigos da Igreja Batista Moriá, vamos dar início a mais um culto de louvor a Ti. Peço que os irmãos reservem um lugarzinho como se estivesse na igreja, um lugarzinho de paz, para que possa cultuar o Senhor Deus nesse momento, juntamente com os irmãos que estão online. Salmo 71, versículo 12, diz o seguinte: Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-me em socorrer-me. Irmão, nós estamos sabendo que Deus sempre fez parte da nossa vida, Ele está sempre nos ajudando, nos orientando. Então aqui, esse salmo diz, para Ele não se ausentar de mim, ó Deus. Então não se ausentar, a gente não se sentir só. Mas para que eu não me sinta só, é necessário que eu também esteja sempre em comunhão com Ele. E nesse momento nós temos oportunidade de estar nessa comunhão com Ele. Vamos cultuar o nosso Deus com louvores, com cânticos, com oração, com a pregação. Bom culto. Obrigada. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder em meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder em meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder em meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos em Tua presença e queremos te agradecer por mais um dia, por mais um ano que o Senhor tem nos abençoado. Senhor, obrigado pela casa que nos tira da chuva, pela coberta que nos tira o frio, pela família que nos ama e pela comida que nos tira a fome, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor afaste essa doença, que o Senhor proteja essas famílias, proteja essas pessoas dessa doença, Senhor. Que o Senhor ilumine a cabeça desses médicos para que eles consigam desenvolver uma cura para essa doença, que cure a todos. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.
Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá, e boa noite também aos amigos e irmãos de outras igrejas que participam conosco em nossos cultos online. Que a graça de Cristo esteja sobre todos nós, o amor e a bondade do Senhor cubram as nossas vidas e iluminem os nossos corações. Vamos ler a palavra do Senhor, o texto escolhido para hoje. A palavra diz assim: porque Deus que disse, de trevas resplandecerá luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Essa é a palavra para hoje. O nosso tema é condições para uma missão bem-sucedida. O que é missão? Missão é uma realização exigida como obrigação a uma pessoa determinada por outra, por si mesmo, ou por determinadas circunstâncias da existência. A missão é determinada por outra pessoa. A palavra missão vem do verbo que significa enviar. Então, muitas vezes a missão é imposta por alguém. Mas a missão pode ser imposta por nós mesmos. Nós mesmos nos impomos uma realização. Ou às vezes por circunstâncias da vida. Há certas coisas que realizamos porque a vida nos impõe. Ninguém pediu, nós não queremos, mas a vida impõe e nós fazemos. Viver é cumprir missões, é realizar missões. Quero mostrar para você a foto do Heitor. Heitor é o meu bisneto, o nosso bisneto.
meu e da Iracema, evidentemente, que nasceu na segunda-feira. Ele está aí, no colo da Irene. Esse bebê tem uma missão, que é imposta pela condição da existência nossa, de seres humanos. Em cada momento da nossa vida, nós temos uma certa missão para cumprir. Qual é a missão do Heitor agora, que é um bebê? A missão dele é deixar de ser um bebê. Vou explicar. O que caracteriza um bebê, em termos de desenvolvimento, é que não fala e não anda. A missão do Heitor é aprender a falar e aprender a andar para deixar de ser um bebê. Quando o bebê aprende a falar, aprende a andar, vai deixando de ser um bebê. Vai ficando num outro estágio do desenvolvimento. A missão de crescer, de desenvolver, começa até mesmo antes de nascer. Mas aqui importa pensar que esse bebê tem missão a cumprir. Deixar de ser um bebê. Vai depois se transformar numa criança, um pré-escolar, que vai ter outra missão. É aprender a se cuidar, aprender a se proteger e aprender a depender. O bebê não sabe depender, ele depende sem saber. Mas a criança maior, que já não é mais um bebê, sabe o que quer e sabe pedir as coisas, e sabe depender do pai, e sabe depender da mãe e dos outros adultos. Depois, na pré-adolescência e na adolescência, a missão é aprender, é estudar, é desenvolver-se, é conhecer, é se relacionar. Na fase da adolescência e juventude, é a missão de aprender uma profissão, de aprender a se relacionar de forma romântica e se preparar para constituir uma família, preparar para ter filhos e se preparar para as fases seguintes. Na meia-idade, é missão do ser humano criar filhos, cuidar de filhos e sustentar uma família. E o idoso? O idoso não é inútil, ele também tem missão e ele também é importante. Carl Sagan, que era um cientista famoso, disse que um ser humano, a mente de um ser humano, o cérebro de um ser humano, é um arquivo particular. Ele disse que quando morre uma pessoa, toda uma interpretação única do universo desaparece. Porque cada pessoa é um arquivo diferente. Não há dois arquivos diferentes nas mentes das pessoas. Então, é uma pena. Ele diz que quando morre uma pessoa, aquele arquivo único de interpretação da vida, do universo e de experiências desaparece. Então, o idoso, ele é portador de um saber único que deve ser aproveitado pelos que não são idosos. O idoso serve de exemplo. Ele não é inútil, ele tem missão. Ele deve saber que ele ainda tem missão a realizar. Ele tem que ser exemplo de prudência, exemplo de sabedoria, exemplo de bondade, exemplo de ternura, exemplo de amor. Essa é a missão dele, ser exemplo. E demonstrar toda a experiência que adquiriu no decorrer da sua vida. Pois bem, vamos prosseguir. Nessa passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo fala da sua missão. A missão de Paulo era proclamar a mensagem de Cristo. Era difundir, disseminar o Evangelho.
Ele estava cumprindo a sua missão, estava cumprindo bem. E é isso que é importante. Quando lemos esse texto, nós percebemos que há 3 condições que favorecem o cumprimento de uma missão. Para Paulo, ele menciona a iluminação de Deus que o ajudavam no cumprimento da sua missão. A resiliência, que é a capacidade de suportar o sofrimento, e a identificação com Jesus. São esses 3 elementos que nós vamos avaliar no sermão de hoje. A iluminação de Deus, a resiliência e a identificação com Jesus como recursos para desempenharmos a nossa missão. Vamos ver então a primeira condição. Para uma missão bem-sucedida, precisamos da iluminação do conhecimento. É fundamental conhecer. A Bíblia diz, Ele mesmo, quer dizer, Deus, resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. A explicação dessa passagem é a seguinte. O apóstolo Paulo tem como missão difundir o Evangelho. Para ele fazer isso e ser o propagador da mensagem de Cristo, ele precisa de ser iluminado por um saber, um conhecimento. Toda missão implica em um saber. A falta desse saber vai prejudicar a missão. E o apóstolo Paulo então diz que Deus resplandeceu em nossos corações pela iluminação do conhecimento da glória de Cristo. Nós vivemos agora, como alguns dizem, a era do conhecimento. Eu costumo pensar o seguinte, que há alguns anos, há anos atrás, nós vivíamos a era da esperteza. As pessoas procuravam a esperteza para, com essa esperteza, ter sucesso. Mas a era da esperteza já passou. Nós agora estamos na era do conhecimento. Vence não aquele que é esperto, vence aquele que conhece. Temos exemplo do presidente dos Estados Unidos, muito esperto, mas sem iluminação, sem brilho intelectual, sem sabedoria. Então ele fracassou. A esperteza leva até um certo ponto. Daí para frente é fracasso. Então um homem tremendamente esperto, talvez o homem mais esperto do mundo hoje em dia, o Trump fracassou porque lhe faltou brilho, faltou entendimento. No livro de Daniel, há uma discussão a respeito da perda dos valores da religião. Os gregos, a cultura grega estava dominando os israelitas e atrapalhando o seu conhecimento. O conhecimento fazia falta. O conhecimento da verdade revelada na lei de Moisés e pelos profetas. E Daniel fala de um tempo em que o conhecimento seria de muito valor. E ele diz assim, os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que há muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. O conhecimento, o brilho, a luz do saber, a luz da compreensão é fundamental para que se possa desempenhar a missão. Para Paulo, essa iluminação do conhecimento de Deus era fundamental para que ele pudesse pregar. Ele diz, eu faço porque Deus iluminou a minha mente, Deus iluminou meu coração, eu tenho um brilho do saber da glória de Deus, então eu não sou derrotado, eu cumpro a minha missão de forma vitoriosa, porque tenho esse conhecimento que Deus colocou em nosso coração. Eu podia me arriscar a dizer que todo conhecimento, na verdade,
é uma providência divina. Deus nos deu a capacidade de conhecer e nos deu aquilo a que devemos conhecer. Criou o universo com toda a sua complexidade e deu a nós a capacidade de interpretar o universo. Então, o saber, o brilho do conhecimento que Deus coloca em nosso coração é fundamental para que nós possamos cumprir a vitória, cumprir a missão. Uma mãe que não foi instruída na criação de filhos, ela terá problema. Um homem que não foi instruído, não tem conhecimento sobre como conduzir uma família, vai ter problemas. Vamos imaginar um piloto de avião que está em Guarulhos com seu avião com 260 passageiros. Ele precisa levar esses passageiros para Nova York. É a sua missão. A missão dele é levar 260 pessoas de Guarulhos para o aeroporto de Nova York. Como é que ele faz isso? Pelo conhecimento, pelo saber, pela iluminação. Se colocar qualquer um lá que não tenha aquele entendimento, não vai conseguir. O apóstolo Paulo não poderia ser o grande apóstolo da propagação do Evangelho sem esse conhecimento da glória de Deus no seu coração. O conhecimento que ele tinha através do estudo da palavra de Deus e da oferta do Espírito Santo na sua vida. Então, esta é uma condição para cumprir missão. A iluminação do saber, a iluminação do conhecimento. Dependendo da missão, a pessoa vai precisar de uma ou outra iluminação. A iluminação de que precisa um cirurgião não é a mesma iluminação de que precisa um mecânico de automóvel. O cirurgião não sabe consertar o automóvel e o mecânico não sabe corrigir, não sabe como operar e curar uma pessoa com uma doença no coração. Para cada missão, há necessidade de um determinado entendimento, de um determinado saber. Qual é o problema da igreja hoje em dia? O problema da igreja é que falta iluminação. Então, a liderança não tem a verdadeira clareza, não tem a verdadeira compreensão daquilo que Deus revelou. Então, leva as pessoas por caminhos tortuosos, leva as pessoas por caminhos de erro. Então, Paulo diz, eu posso cumprir minha missão porque Deus me iluminou. Devemos procurar de Deus essa iluminação. Há uma iluminação sobrenatural. Por exemplo, Paulo, no caminho de Damasco, viu uma luz brilhante. Aquela luz era uma luz sobrenatural. Mas agora ele precisa continuar com essa luz sobrenatural e é o Espírito Santo iluminando os seus corações. Nós precisamos de buscar a iluminação para conseguir dar conta das missões das quais somos encarregados. Paulo fala, eu posso cumprir minha missão porque Deus colocou na minha vida a iluminação da sua verdade. Conhecendo essa verdade, eu posso proclamá-la. Eu conheci um irmão que, quando se converteu, logo no início da conversão dele, ele falou, eu quero ser pregador. Eu falei para ele, você pode ser pregador, mas você é um novo convertido. Você tem um longo caminho para aprender, para estudar, para entender, até que você possa ser um pregador. O pregador tem que ter o brilho, a iluminação do saber, a capacidade de conhecer. Com base nesta clareza, nesta iluminação, a missão dele poderá ser bem sucedida. Pois bem, falamos da condição de iluminação de Deus ou da busca pessoal. Como ia falando, há o conhecimento que Deus nos dá de forma sobrenatural e o conhecimento que é resultado da nossa busca, do nosso estudo, da nossa observação. Algum conhecimento, nem todo conhecimento é sobrenatural, pelo contrário. O conhecimento natural da busca do estudo. E o brilho do conhecimento que o Espírito Santo coloca no coração do crente para que ele possa testemunhar de Jesus. Então vamos ver a segunda
condição para uma missão bem-sucedida, que é expressa da seguinte maneira: para uma missão bem-sucedida, precisamos de resiliência. A palavra diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Eu preciso de dar uma palavra sobre dois conceitos bastante conhecidos nos dias de hoje, que é o estresse e a resiliência. Estresse é a agressão a um ser que afeta a sua totalidade, alterando o corpo, sendo um ser humano, alterando o seu emocional, ameaçando a sua integridade. Vamos supor que uma pessoa frature o pé. É um estresse, é uma agressão. Só que a fratura no pé não é um problema do pé apenas, é um problema da pessoa como um todo. Se uma pessoa sofre um trauma, esse trauma é numa parte do corpo, mas afeta o corpo inteiro. Então o estresse é assim. A fome é causada pelo metabolismo da insulina, tem a ver com o pâncreas e com o cérebro, mas a fome afeta todo o organismo. E assim, todo estresse é agressão e afeta o ser como um todo, a pessoa como um todo, o físico e o emocional. E a resiliência? Resiliência é a característica que define a resistência à agressão e permite ao ser manter seu estado de normalidade. Então, uma pessoa sofre o estresse e ela pode superar esse estresse e manter o seu estado de normalidade. O apóstolo Paulo fala de 4 situações de estresse. Ele diz: atribulados, é o estresse. Perplexos, perseguidos e abatidos. Vejam só, Paulo diz que nós somos atribulados, mas a resiliência permite anular ou controlar este estresse. Nós somos atribulados por causa do estresse, mas pela resiliência nós não somos angustiados. O que acontece é assim: uma pessoa atribulada é uma pessoa pressionada. É como alguém que está debaixo de uma carga muito grande. A tendência de uma pessoa atribulada é ela ficar imobilizada. A tribulação pode levar a pessoa a ficar inútil. Aí o apóstolo Paulo diz que nós somos atribulados, quer dizer, nós sofremos o estresse, mas nós resistimos ao estresse e não ficamos imobilizados, não ficamos angustiados. Angustiado significa uma coisa oprimida, uma coisa imprensada que não tem como se mover. É uma coisa estreitada. Se você está no metrô muito cheio e tem tanta gente que você está ali, você não pode se mover, você está angustiado. A tribulação leva à angústia, mas a resiliência protege a pessoa da tribulação. Depois ele fala perplexos. Aqui a ideia de perplexo é mais a ideia sem saída. Nós ficamos numa situação de perplexidade, numa situação sem saída. Mas nós não somos desanimados. Nós ficamos perplexos, mas continuamos ativos. Ou seja, nós estamos em sofrimento, mas tocamos para frente, levamos em frente a nossa missão. Essa palavra perplexo é uma palavra que se aplica a uma doença, a doença mental chamada esquizofrenia. O esquizofrênico, ele fica perplexo
por causa daquilo que se passa na cabeça dele. O mundo para ele se torna tão estranho, tão absurdo, as coisas são tão inusitadas, que ele fica num estado de perplexidade. Alguns deles, nesse estado de perplexidade, ficam catatônicos, ou seja, ficam paralisados. Então nós encontramos um paciente no hospital, ou ele levado para o hospital, ele não se move. Não mexe a cabeça, não mexe o braço, não mexe a perna, não anda, não fala, porque a perplexidade causou nele a catatonia. Ele se tornou imobilizado, ele se tornou incapacitado de se expressar. Aí Paulo fala, coisas que nos deixam perplexos, mas não nos faz catatônicos. Eu estou perplexo, mas continuo funcionando. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Nós ficamos perplexos, por exemplo, se o apóstolo Paulo é preso, leva uma surra, como aconteceu na vida dele, ele fica perplexo. Ele é colocado na prisão, é amarrado, ele fica perplexo. Mas porque ele tem resiliência, ele não fica catatônico. Depois ele fala de perseguidos. Perseguidos, sim, mas não desamparados. A ideia aqui é a ideia de um soldado que está numa batalha e ele é perseguido. E na perseguição, alguns soldados se desprendem do batalhão e fica perdido. Um soldado sozinho, porque na perseguição ele se desgarrou do seu grupo. Paulo fala perseguidos, mas não isolados. Ele foi perseguido, mas ele não ficou isolado. Ele continua no seu grupo. E finalmente abatidos. A palavra abatido seria, hoje em dia, nós poderíamos dizer como na luta do boxe, o nocaute. Abatido seria nocauteado. Às vezes a vida nos abate e nos nocauteia. Mas nós não somos inutilizados, não somos destruídos. O nocaute não destrói o lutador. O nocaute não torna inútil, se ele tiver resiliência, se ele tiver condições de suportar. A resiliência é aquilo que Paulo fala quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em última análise, a resiliência pode ser um recurso natural. Por exemplo, você tem um objeto que é muito resistente, você tem um recurso natural, mas também você pode ter um recurso que vem de Deus. Que o apóstolo Paulo fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer, Deus me dá resiliência. Nós ganhamos um utensílio muito antigo. Esse utensílio nos foi dado pelo Michel, que é o marido da Irene. E este utensílio é muito antigo, porque era da mãe do Michel. Eu imagino mais de 50 ou mais, ou talvez 60 anos, porque talvez a mãe do Michel tinha esse utensílio desde que era jovem, desde que se casou. E eu fiquei olhando para esse utensílio e eu quero mostrar para você uma coisa. Veja bem. É isso aqui. É um utensílio de alumínio. Olha, ele levou uma pancada aqui, ó. Se você puder ver, aqui tem uma marca de uma pancada. Alguma coisa deu uma pancada aqui. Também levou outra pancada aqui, ó. Ele levou outra aqui. Olha só. Ele levou outra pancada aqui, outra aqui, outra aqui. Não sei se dá para você ver, mas olha aqui, 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 aqui. Quer dizer, ele levou muitas pancadas. Mas ele não foi inutilizado. Ele ainda serve. É isso que Paulo fala. Você leva pancada, é o estresse, mas você tem resiliência, você não fica inútil. É muito comum, desde que eu sou criança, eu frequento a igreja, é muito comum ver uma pessoa sofrer um maltrato na igreja, receber uma ofensa na igreja, e ela nunca mais vai à igreja, ela fica inútil. Ela fica inútil como crente, porque ela abandona o evangelho, abandona os crentes, abandona a igreja, porque sofreu um estresse na igreja. E é normal, isso acontece, é verdade.
Talvez você que está me ouvindo já foi ofendido por alguém na igreja, por algum problema na igreja, já foi humilhado. Isso acontece. Ou passou uma vergonha. Isso acontece. E então, esse utensílio, ele está cheio. Aqui eu poderia contar, talvez, dezenas. Se eu fosse contar todas as marcas de trauma que ele levou no serviço, alguma coisa bateu, outra coisa bateu aqui, mas ele é inútil. Melhor, ele não é inútil. Ele continua útil. Eu posso colocar nele cereais, eu posso colocar nele leite, eu posso usá-lo para guardar água. É útil. Todo machucadinho. Se você fosse de alumínio, a gente ia poder ver em você essas marcas das pancadas que você levou. A gente está levando pancada desde criança. Uma mãe complicada, um pai complicado, um avô agressor, um tio abusador. Então, você pode ter sofrido e ter essas marcas. Mas você não é inútil. Você ainda tem valor. Você, por muito que você foi humilhado, maltratado, machucado, por muito de estresse que você levou, você continua útil. Deus pode usar todos nós. Usar a gente para cuidar do filho, usar a gente para cuidar da família, usar a gente para dar testemunho, e mais lá estão as suas marcas. Então, se você fosse de alumínio, a gente procurasse essa marca e achava. Mas essas marcas, elas ficam na alma, elas ficam no coração. Só Deus pode ver. Eu olho para a sua vida, eu não vejo marcas de pancada. Mas Deus sabe todas as marcas de pancada que você tem na sua vida. Mas ainda assim Ele quer que você desempenhe uma missão. Ainda assim você tem a missão a cumprir. Então o apóstolo Paulo fala, atribulados, mas não imobilizados. Perplexo, mas não inativo. Eu ainda sou ativo, um cristão ativo. Perseguido, mas não isolado. E abatido, nocauteado, mas não fora de combate. Uma coisa é ser nocauteado, outra coisa é sair da luta. A gente continua na luta, mesmo tendo tomado vários nocautes na vida. Pois bem, eu quero dizer que o apóstolo Paulo contava com essa resiliência. Pancada, prisões, calúnias, naufrágios, doenças. O apóstolo Paulo falava do seu espinho na carne, uma doença terrível que o afetava. Falava das suas tribulações, das suas dores, mas ele tinha a resiliência de Deus e não deixou de pregar a palavra de Deus. Quero fazer um comentário sobre um detalhe aqui. As palavras atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, angustiados, desanimados, desamparados, destruídos, essas palavras elas são um verbo no particípio presente. O verbo no particípio presente dá a ideia de alguma coisa contínua. Então, o sentido dos verbos no particípio presente indica que o conflito entre estresse e resiliência ocorre continuamente no decorrer da vida. Quer dizer, não há uma fase na nossa vida que a gente deixe de levar, de sofrer estresse, de sofrer pancada, de sofrer golpes. Não há. Isso é uma coisa contínua. Os verbos são verbos no presente, no particípio presente, coisas contínuas da vida. É o normal acontecerem. Certo? Os estresses da vida, as tribulações, as perplexidades, as perseguições, as ofensas, elas fazem parte da vida. Então Paulo colocou esses verbos para dizer que isso não é uma coisa que você vai sofrer aqui e não vai sofrer ali, mas que é parte da luta contínua do ser humano. Bom, eu quero apresentar então a terceira condição para uma missão bem-sucedida. Para uma missão bem-sucedida, precisamos de identificação com Jesus na sua missão. Jesus realizou uma missão. Quando você realiza uma missão qualquer,
seja tomar conta de um idoso, seja ficar no hospital com um doente. A gente vê nos hospitais um doente numa maca e o acompanhante sem lugar para descansar. Fica em pé lá, a gente vê isso. O doente está na maca, o acompanhante está em pé, ao lado da maca, fica a noite inteira ali. É uma missão que tem que ser cumprida. Então, quando a gente cumpre uma missão, a gente está se identificando com Jesus. Jesus veio ao mundo e cumpriu uma missão. A missão de ser o Salvador, a missão de ser o Redentor, a missão de morrer pelas pessoas. Olha, eu acho que a missão que Jesus desempenhou foi um evento mais importante do que a criação do mundo. Deus criou o mundo e deixou alguma coisa mais importante para depois, quando o seu filho viria ao mundo. Então, a obra de Jesus, a missão de Jesus, é a missão mais importante que alguém jamais desempenhou. E é mais importante do que tudo mais que acontece. E nós, cumprindo a nossa missão, nós nos identificamos com Ele. E nessa identificação, nós temos recursos para desempenhar bem a nossa missão. Porque Jesus desempenhou bem a sua missão. O texto diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A missão de Paulo era pregar o Evangelho. Você pode ter a missão de ensinar o seu filho. Pode ter a missão de suportar pressões da família. Agora, com a pandemia, muita gente está tendo a missão de cuidar de doentes. Os profissionais de saúde que têm essa missão terrível. Aliás, vencer a pandemia não é a missão somente dos profissionais de saúde. É a missão de todos os seres humanos. Muitos não contribuem. Muitos não entendem que a sua tarefa é proteger as pessoas. O jovem vai para a balada, volta com Covid, contamina o pai, contamina a mãe e essas pessoas morrem. Esse jovem que foi para a balada e colocou Covid na sua família, ele não tem noção da sua obrigação. É missão de cada pessoa proteger todas as demais. Nós não podemos colocar fogo na floresta, porque aquilo ali vai prejudicar o mundo inteiro, todas as pessoas no mundo inteiro, no decorrer dos anos seguintes. Jesus veio ao mundo por uma missão. E nós devemos procurar a cada momento da nossa vida qual é a nossa missão naquele instante. E isso, realizar essa missão, é estar se identificando com Jesus. O apóstolo diz assim: nós, ao cumprirmos a nossa missão, nós levamos no nosso corpo o morrer de Jesus. Porque levando o morrer de Jesus, Jesus vive em nós. Então, a pessoa que leva, que tem sua missão, que cumpre a missão, se essa pessoa está cuidando de alguém que está precisando, ou evitando a doença do outro, ou evitando a fome do outro, ela está realizando essa missão e ela está se identificando com Cristo. Eu tenho um colega, há muito tempo não o vejo. Ele passou uma experiência terrível. Ele era um médico, ele é médico, espero que esteja vivo. E indo para o Rio de Janeiro, na Via Dutra, houve um acidente. E havia muitos feridos. E ele, sendo médico, ele achou que era a missão dele fazer alguma coisa. Numa estrada, um médico não pode fazer quase nada pelos feridos. Ele não tem nada ali, não tem nenhum instrumento, não tem nenhum aparelho, não tem nada, não tem uma maca, não tem nada. Não tem um bisturi, não tem nada. Mas ele achou que, mesmo assim, ele teria que fazer alguma coisa. Então ele foi se apresentando como um médico e tentando ajudar. Mais de 15 pessoas sangrando, mais de 15 pessoas fraturadas, gente gritando, gente chorando, e ele sozinho ali sem nenhum equipamento. Eu acho que ele fez o que Jesus faria. Eu acho que ele estava sendo identificado com Jesus. Mesmo não sendo ele um cristão formal,
Mas aquilo é identificação. Eu acredito que Jesus faria isso. O livro que todo mundo, que muita gente leu e gosta, Em Seus Passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria ali? Ele é um médico, nem é cirurgião, ele é um psiquiatra, mas ele se envolveu naquela e passou ali um tempo até que chegou socorro. Levou quase 1 hora para chegar socorro ali. Outros médicos com equipamentos. E esse meu colega, ele ficou tão aflito, ele ficou tão afetado que ele ficou doente. Vários dias não comia, vários dias não dormia, marcado por aquela dor, marcado por daquela situação. Mas ele não abandonou o cuidado com seus pacientes. Ele foi abatido, mas não foi inutilizado. Ele ficou perplexo, mas não ficou imobilizado. Então, isso é possível porque nós nos identificamos com Jesus. Fica mais fácil suportar a nossa missão quando nós nos identificamos com Jesus. Se Jesus estivesse aqui, estaria fazendo isso. Muitos profissionais de saúde morreram. Muitos ficaram doentes. Mas eu acho que eles pensaram, bom, se Jesus estivesse aqui, estivesse no meu lugar, ele ia fazer o que eu estou fazendo. Eu iria ficar aqui e me dedicar. E como os irmãos sabem, muita gente boa morreu, e muita gente boa ficou doente, e ainda está morrendo. Eu fico preocupado porque há uma certa preguiça em mobilizar a aplicação da vacina. A coisa vai no câmera lenta, vai devagarinho, não chega lá. Mas tem gente dando a sua vida. E isso é a identificação com Cristo. Quero fazer 3 comentários antes de encerrar. Primeiro, Jesus inaugurou uma modalidade de missão que seria realizada por meio do sofrimento. Jesus inaugurou isso. A modalidade de missão que exige o sofrimento. Segundo, a nossa missão nos identifica com Jesus de tal forma que cumprir a missão significa carregar em nossos corpos o seu próprio morrer. Quer dizer, nós nos identificamos tanto com Jesus na missão que é como se Jesus estivesse morrendo em nós, como se a morte dele estivesse em nós. Aquele colega que morreu, aquele profissional que morreu de Covid, é como se ele morresse a morte de Jesus. Mas quando se morre a morte de Jesus, a vida de Jesus se manifesta em nós. Se você está morrendo um pouco para cuidar de alguém, você cuida e você morre um pouco. Mas ao mesmo tempo, a vida de Cristo está sendo realizada na sua vida. Então, nossa missão nos identifica com Jesus de tal forma que cumprir a missão significa carregar em nossos corpos o seu próprio morrer, mas também fica evidente em nós a sua própria vida. E mais ou menos, fechando essa série, esse conjunto de raciocínios, está viva aquela pessoa que morre, entre aspas, na identificação com Jesus, porque a vida de Jesus se manifesta nela. Irmãos, Paulo é fantástico nessa passagem. Deus nos ilumina pelo conhecimento através da glória de Cristo. Esta iluminação nos capacita a cumprir a missão que Deus tem para nós. Não se vive sem cumprir missão. Nenhum ser humano deve ser inútil. Mesmo velhinho na cama. Quando João, o evangelista, estava velhinho, não andava mais. Mas a igreja mandava até ele, mensageiro, dizer: João, você não vai mais à igreja, manda uma mensagem para nós. E João mandava a sua mensagem. Então, a iluminação e recursos de resiliência. Eu estou cheio de marcas de pancada, mas eu ainda presto, eu ainda sou útil, eu ainda sou importante, eu ainda tenho valor. Temos que pensar dessa maneira. E, finalmente, a consciência de que
cumprir missão é o que Deus quer que a gente faça. Todos nós viemos ao mundo com missões para cumprir. Começando do bebê até o idoso, que está na cama, é idoso, mas conforta quem o visita. E, finalmente, a identificação com Cristo. Jesus inaugurou a grande missão. A missão de dar a vida pelo mundo. E Paulo fala, nós carregamos em nosso corpo, cumprindo a missão, carregamos em nosso corpo esse morrer de Jesus. Mas carregando o morrer de Jesus, nós também carregamos a sua vida em nós. Que Deus nos abençoe, irmãos queridos. Que Ele nos ajude a sermos úteis. Machucados, feridos, ofendidos, desprezados, mas ainda úteis para Deus, úteis para a família, úteis para os crentes, úteis para todas as pessoas. Nós temos missão, vamos cumprir missão com sucesso, buscando conhecimento, aumentando a nossa resiliência, a nossa capacidade de suportar e não esquecendo que Jesus está conosco na missão que nós desempenhamos. Que a graça do Senhor seja sobre vocês, meus queridos, que a misericórdia dele alcance a nossa vida e nesse momento difícil, que Deus abençoe o nosso país, abençoe as nossas igrejas, as nossas famílias. Que Deus fique conosco, por Jesus. Amém.